Louvado seja Deus por você estar aqui. Queridos, a mensagem desta manhã, ela tem por título: Põe em ordem a tua casa, tá? Eu vou deixar você aí se organizar, você se sentar, ok? Para que possamos ler então a Bíblia nesta manhã, tá? Quem gosta aqui, não precisa você levantar a mão não, quem gosta aqui de uma casa bem arrumada? Você pode levantar a mão. Quem gosta de uma casa bem arrumada? Eita, que bênção, amém? Vou fazer uma pergunta aqui, tá bom? Quem é mais bagunceiro lá na casa, o homem ou a mulher? Quem é? O homem ou a mulher? Quem é? Os homens aí que são mais organizados. Deixa eu ver a mão, os homens que são organizados. Olha, rapaz, que bênção, rapaz. Louvado seja Deus, tem uns homens aqui santos, louvado seja Deus por isso. Ok, queridos? Querido, mas como está a sua casa? Às vezes, dia de sábado, naquela correria, você sai e algumas coisas ficam ali por cima da cama, outra, né? Às vezes a gente está atrasado, sai numa pressa, tá? Eu particularmente gosto de uma casa bem arrumada. Eu gosto, ok? De uma casa bem arrumada, faz bem. Mas na realidade, a minha pergunta não é sobre a sua casa, paredes, tá? Mas como está a sua casa, família, pessoas, como está a sua casa? Como é que ela se encontra nesse dado momento da história que nós estamos vivendo, tá bom? A gente muitas das vezes começa o ano fazendo promessas, não é assim? Sonhos, colocamos metas, tem aquela turma que sempre promete que vai para a academia, né? Faz até a inscrição, tá bom? Tem gente que acha que só pela a inscrição ele vai perder, né? Perder quilos. Mas a tua casa, a tua vida, tá bom? Nós, muitas das vezes, prometemos fazer algo para que a nossa casa melhore, para que os nossos sonhos sejam realizados. Muitas das vezes prometemos cumprir objetivos, ler mais livros, gastar mais tempo naquilo que pode ajudar a nossa família, ok? Mas é bem verdade que muitas das vezes não cumprimos aquilo que estamos prometendo. A história que nós iremos ler nesta manhã é uma história bem fácil, bem conhecida, então não é nada novo. Mas essa história, desse camarada, ele foi um dos reis mais importantes de Judá, tá bom? A história desse rei está registrada em 2 Reis, 2 Crônicas e também está registrada no livro de Isaías. Esse rei, o pai dele também era rei. Ele começou a reinar com 25 anos, ainda jovem, ok? Esse rei, ele viveu no tempo do profeta Isaías e reinou durante 29 anos, tá bom? Quem é esse rei? Esse rei é o nosso rei de Judá, Ezequias, tá bom? Eu quero destacar rapidamente com você algumas coisas boas que esse rei fez, tá bom? Algumas coisas boas que esse rei fez na sua história, tá bom? Nós vamos ficar entre o livro de 2 Crônicas e o livro de 2 Reis, mas eu vou aqui mencionar para você, para que fique de forma mais fácil, tá bom? Vou citar algumas coisas. A primeira, ele fez o que era reto perante o Senhor, está em 2 Crônicas 29, versículo 2, tá bom? Ele fez o que era reto, ele
fazia o que agrada o Senhor. Segunda coisa, ele reparou e abriu o templo. O templo estava fechado, estava caindo aos pedaços, e esse rei, querida igreja, ele reparou o templo, ele reconstruiu o templo do Senhor, tá bom? Em 2 Crônicas, do verso 24 a 11, a Bíblia fala que ele liderou uma reforma espiritual. O povo não estava precisando só de estrutura física, mas a igreja estava fechada. As pessoas tinham parado de ir à igreja, e o rei Ezequias, segundo a Bíblia, ele liderou uma reforma espiritual, abrindo o templo e cultuando a Deus, ok? Quando as pessoas pararam de ir para a igreja, esse rei reabriu a igreja. Ele também promoveu e incentivou a fidelidade a Deus. Ele construiu armazéns para guardar as conquistas, os bens dos seus antepassados, os bens que ele tinha conquistado. O rei Ezequias também, de forma bem breve, ele libertou o povo da opressão, o povo de Judá que vivia oprimido pelos assírios, ok? E em 2 Crônicas 32, fala que Ezequias, ele foi um chefe, ele foi um comandante militar, que fez o povo ser liberto. Em 2 Crônicas 32, 27 e 28, fala que ele teve grãos, pedras preciosas, especiarias, escudos, e tudo que ele desejou, ele conseguiu realizar. Olha quantos feitos esse rei fez. E por último, o que eu quero mencionar aqui, a Bíblia ainda fala em 2 Crônicas 32, versículo 29, versículo 30, que ele construiu cidades e que ele fez um canal de água. Aqui, igreja, hoje é fácil, nós temos água na torneira, em casa, ok? Mas naquela época, um rei, fazer um canal de água, ele tinha que desviar o rio para uma outra rota, e Ezequias desviou o rio para dentro da cidade. Mas nem tudo foi coisa boa na vida de Ezequias, tá? Eu quero destacar aqui 3 coisas ruins da vida de Ezequias, tá bom? Primeira, ele teve um coração orgulhoso. Quando tudo que estava bom, ele teve a oportunidade de dar o crédito a Deus. A Bíblia fala que ele se orgulhou e falou: eu fiz, eu construí. Um outro erro de Ezequias mencionado na Bíblia foi que ele não confiou em Deus em um dado momento da vida dele. Ele pagou impostos aos assírios, povo que era inimigo, povo pagão, deixando de confiar a Deus e a mão de Deus que eu ia o livrar, ok? E a última coisa que eu quero mencionar aqui, ele não confiou nos planos de Deus. O livro de Isaías, capítulo 38, versículo 2 e 3, fala que Ezequias não confiou no propósito que Deus e nos planos que Deus tinha para a vida dele, ok? Mas, se nós colocarmos aqui na balança, na realidade, as coisas boas e ruins da vida de Ezequias, vão ter mais coisas boas, é bem real, ok? Mas eu quero te convidar para passear aqui rapidamente em algumas lições que nós podemos tirar da história de Ezequias, tá bom? E eu vou te convidar então agora para você abrir a sua Bíblia. Eu já citei aqui vários versos, tá bom? Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia em Isaías capítulo 38. Ok? Vamos ler, versículo 1.
em diante, diz assim, ó: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em quê? Em ordem. Olhe para cá, querido, nos dias de Isaías, do profeta Isaías, ele foi o responsável em levar a mensagem para o rei Ezequias. Eu queria que você olhasse para cá e deixasse a história da Bíblia um pouquinho, para que você entenda a contextualização, porque a história você já conhece. O rei ficou doente, a Bíblia fala que é uma doença de morte. O profeta Isaías foi enviado ao rei Ezequias para dizer assim, ó: põe a tua casa em ordem. Talvez nós não tenhamos aí o privilégio, né, que teve Ezequias, de receber um profeta avisando que ele ia morrer, e ele tinha ganhado tempo ainda para poder colocar a sua casa em ordem, tá bom? Para poder colocar a sua casa de forma que pudesse honrar a Deus. O final do versículo 1 diz assim, ó: porque morrerás e não o quê? E não viverás. Aí, querido, nós voltamos para a nossa pergunta inicial: como está a tua casa? Como está a tua família? Como está? Como está as pessoas que envolvem essa família? De que forma está a tua casa? Como tem sido o processo, você como cristão, você como amigo que está conosco hoje, nesta manhã, você que nos assiste através do nosso canal do YouTube, como está a tua casa? De que forma encontra a tua família hoje? É bem verdade que eu possa estar falando para alguém aqui que está com a família despedaçadas. Muitas das vezes estamos deixando de colocar a nossa casa em ordem, e isso aconteceu com Ezequias. Sabe por quê, queridos? Porque a primeira lição desse sermão nos ensina que a família é prioridade. Eu quero que você grave isso e deixe isso no seu coração, tá bom? A família, querido, é prioridade. Alguém aqui, com certeza, no início do ano, eu já falei sobre isso, prometeu ser um homem melhor, prometeu ser uma mulher melhor, prometeu ser um filho melhor, ok? Mas é o que a mensagem nesta manhã nos traz, é que no fim do dia, na prestação de conta, o mais importante, querido, não será o quanto você ganha, não será quantos bens você acumulou, não será quantas viagens você fez, mas a pergunta, queridos, a prestação de conta será: cadê a família que eu te dei? Cadê os filhos que eu te dei? Onde eles estão? Por que não estão aqui? Cadê os filhos que eu te dei? Sábado passado eu pregava numa igreja central de um outro distrito, e ao final uma mãe me abraçou chorando muito, 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 e pediu oração pelo filho, Wesley, nome do filho dela. E ela disse: irmão Júnior, o meu filho cresceu dentro das paredes dessa igreja, mas infelizmente hoje ele está no mundo das drogas. Infelizmente ele está há 3 dias sem vir em casa, há 3 dias, e eu como mãe tenho chorado, tenho orado, irmão Júnior, e eu quero pedir que você ore. Eu pedi que a minha esposa também orasse por esse jovem, que colocasse no grupo de oração, que funciona às 5 horas da manhã, porque aquela mãe está angustiada, porque o seu desejo é de colocar a sua casa em ordem. Queridos, como está a tua casa? Como está a tua família? O que Deus representa ou tem representado para mim e para você? Queridos, o rei Ezequias, você vai ver mais à frente na história dele e na vida e nos relatos
da vida dele, nós vamos ver que ele falhou e que não deixou com que a sua família fosse prioridade. A segunda lição que eu quero que você entenda nesta manhã, nessa história que nós lemos, é que nós devemos aceitar os planos de Deus. Muitas das vezes nós somos muito bons para fazer planos, somos muito bons para sonhar, somos muito bons para organizar viagens, somos muito bons para muitas coisas, mas não queremos aceitar os planos de Deus para a Bíblia. Lá em 2 Reis, capítulo 20, versículo 1 a 3, a história fala que quando o profeta deu essa mensagem a Ezequias, a Bíblia fala que ele virou o rosto para a parede e começou a fazer o que, queridos? E começou a Bíblia diz que ele começou a chorar. Ezequias não estava disposto, querido, naquele momento, a aceitar o plano de Deus. Ele não estava disposto, e é bem verdade que muitas das vezes não é fácil aceitar os planos de Deus. Muitas das vezes não é fácil aceitar aquilo que Deus quer para a nossa vida. Eu tive a oportunidade de ler na meditação do pôr do sol, uma jovem lá de Brasília, que o sonho dela era fazer medicina, o sonho dela era cursar medicina. Uma família pobre, menciona lá, e ela conseguiu passar na Universidade Federal em Brasília. Ela iniciou o curso de medicina e depois ela recebeu um chamado para servir na janela 1040. Quando eu li aquela história, querido, nossa, que história! Sabe o que ela fez? Conversou com os pais, mas os pais disseram: minha filha, o teu sonho era fazer medicina, você estudou tanto, você lutou tanto para conseguir isso, e ela assim mesmo resolveu aceitar os planos de Deus para a vida dela. E ela, querido, foi servir em um local que ela nem pode ser médica. Ela foi servir em um local para fazer a vontade de Deus. Eu tive a oportunidade também com a minha esposa de, no mês de outubro do ano passado, ir no Chile, participar do I Will Go, Eu Vou. A igreja faz esse congresso a cada 3 anos em um país, e o próximo será no Brasil, será ali na FAAMA, I Will Go 2028, e ali, querido, eles trouxeram pessoas de todos os lugares do mundo. Passamos 4 dias ali, ouvindo só testemunhos, só testemunho. O louvor entrava, cantava uma música, e daqui a pouco entrava uma mãe, e ela dizia assim: eu estou servindo com a minha família, com 2 crianças, lá próximo à faixa de Gaza. E eu fiquei pensando, olha para minha esposa, como é possível alguém querer fazer isso em meio à morte? E aquela mãe agora contou para nós assim: olha, lá da sacada da minha janela, eu fico olhando o clarão das bombas, e quando o Brasil começou a tirar as famílias, nós reunimos a nossa família, e nos organizamos para sair também do país, no voo para o Brasil, ok? Em algum momento ela contava para nós, eu chorei, eu orei a Deus e dizia: Senhor, se fosse só eu e meu esposo, nós iríamos continuar aqui, mas temos a nossa herança, os nossos filhos que o Senhor nos deu, eles podem morrer e não queremos que eles morram. Ela disse que eles se organizaram para sair, e aí fizeram uma oração no centro da sala, e ela falou para si, dizendo assim: Senhor, nós iremos orar para depois partirmos, mas se ao final dessa oração o Senhor acalmar o meu coração, nós iremos entender que o plano de Deus é para que nós ficamos aqui. Ela disse que orou, e quando terminou a oração, querido, o seu coração parecia uma neblina suave, e ela ficou ali, e lá no I Will Go, ela testemunhou e disse assim: irmãos, após terminar aqui o I Will Go, o meu testemunho, eu irei retornar para continuar pregando o evangelho ali, mesmo que tenhamos que morrer. Você está disposto, querido, a aceitar o plano de Deus? Muitas das vezes não é fácil, queridos, aceitar os planos de Deus. Muitas das vezes, um namoro que não é para acontecer, ok?
um emprego que tem tirado o teu compromisso com Deus, a tua comunhão com Deus e outras coisas a mais. Nós estamos dispostos a aceitar aquilo que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. Quando olhamos para a vida de Ezequias, querido, depois nós vimos que teria sido melhor se ele tivesse aceitado os planos de Deus. Quando nós lermos, você vai ver e entender o quanto Ezequias teria sido melhor se ele tivesse aceitado o plano de Deus para ele naquele momento, queridos. A terceira lição que eu quero que a gente tire dessa mensagem de Ezequias, queridos, é que um milagre é uma responsabilidade. Vou repetir, o milagre que Deus faz em tua vida é uma responsabilidade. Tem gente, queridos, que só quer receber a benção, só quer receber o milagre, mas não quer o Deus do milagre. Tem gente que só quer ser abençoado, porém não quer compromisso. Tem gente que quer vir para a igreja. Tem famílias que estão nos cultos, mas fora dessas paredes não querem responsabilidade. Não querem, queridos, o Deus da promessa. Eu queria ler com vocês rapidamente 2 Reis, capítulo 20, querido. Abra aí para nós, por favor. 2 Reis, capítulo 20. Agora você vai para o versículo 6. E o versículo 7. Diz assim: acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, o meu servo. Ezequias, o bom rei, querido, recebeu o que? O milagre. O bom rei recebeu as bênçãos do Senhor. Quantos de nós, queridos, queremos essa bênção? E eu já falei, um carro novo, uma vaga de emprego, uma casa própria, ok? Quantos nós? Ezequias recebeu aquele milagre e agora estava tudo bem, estava tudo certo, ok? Estava agora do jeito que ele queria. Ele tinha 15 anos para reorganizar e para organizar a sua vida, mas infelizmente não foi isso que Ezequias fez, querido. Todo milagre de Deus vem com uma responsabilidade. Deus não me dá as bênçãos só para eu viver em berço esplêndido no meu mundo. Deus não nos dá anos e anos de vida à toa. Deus, querido, não nos dá uma vida confortável somente para dizer que você é adventista, somente para dizer que você é cristão. Você, amigo que nos ouve aí, do outro lado na telinha, Deus não te deu essa bênção à toa. O milagre do Senhor vem acompanhado de uma responsabilidade, querida família. Se nós continuarmos lendo a história de Ezequias, querido, a Bíblia diz que depois que ele foi curado, ele foi visitado ali por reis, por homens sábios, e a Bíblia diz que Ezequias começou a mostrar todas as suas conquistas. Ezequias começou a mostrar tudo que ele tinha. Olha quanto ouro, olha os meus galpões para armazenar, olha o que deu, ou melhor, olha quantas conquistas eu fiz. A Bíblia diz que Ezequias mostrou tudo, e quando o profeta Isaías o indagou, e dessa visita perguntou a ele o que ele tinha mostrado, ele disse: eu mostrei tudo, não tenha nada no meu reino que eu não tenha o quê? Que eu não tenha mostrado. Eu quero chamar a tua atenção, querido, para caminharmos aqui para o final da nossa mensagem. O profeta diz a Ezequias que tudo que aqueles homens viram
seria levado para a Babilônia. Tudo que esses homens viram será levado para a Babilônia. Sabe por quê? Porque em nenhum momento Ezequias falou do Deus do milagre. Em nenhum momento Ezequias falou que o Deus que deu a segunda chance para ele, querido, tinha lhe dado mais 15 anos de vida. A história conta que Ezequias orgulhou o seu coração e ele perdeu a oportunidade, querido, sabe de quê? Ele perdeu a oportunidade de testemunhar. Deus nos dá uma vida melhor com propósito, para que possamos ser salvos e para que possamos salvar outras pessoas. É por isso que Deus nos dá uma vida melhor. É por isso que Deus, querido, nos auxilia a sermos um homem melhor. É por isso que Deus, querido, nos ajuda a conquistar. É por isso que Deus nos coloca no caminho correto. Sabe para quê? Para que a nossa vida seja salva. Quando você está envolvido, querido, na salvação de outras pessoas, eu queria que você se atentasse a isso. Quando nós estamos envolvidos na salvação de pessoas, a nossa família também, queridos, está sendo salva. Amém? Alguém me perguntou, irmão Júnior, por que você gosta de fazer tanto evangelismo? Eu disse que é porque quando eu estou em evangelismo, a minha vida está mais próxima de Deus. Isso é uma realidade. Quando nós estamos envolvidos na missão, querido, a nossa vida está mais próxima de Deus. Sabe, queridos, tinha algumas coisas interessantes que aconteciam no passado. Nós víamos muito as famílias reunidas, dando estudo bíblicos para outras famílias. Sabia disso? Você que não viveu esse tempo, e você que viveu esse tempo vai relembrar. Nós víamos muitos pais chegar com o filho, querido, nas reuniões missionárias naquela época, e tinha orgulho de dizer, é a minha dupla missionária, é o meu filho. Eu estou fazendo isso com o meu filho, porque ele está vendo que a nossa prioridade é Deus, ele está vendo que nós estamos falando de Deus, para que a nossa família também seja salva. Infelizmente, querido, não temos muito visto mais isso hoje, não sei nem se temos visto. Queremos o Deus da bênção, ou melhor, queremos a bênção, mas não queremos o Deus dessa bênção. Temos vivido a nossa família como se fôssemos os últimos da terra. O que você tem feito com as bênçãos que Deus te deu? O que você tem falado por aí das bênçãos que Deus tem feito na tua vida? O que você tem falado por aí? O que você tem dito por aí? O que você tem dito? Quando você conquista um carro novo, quando você conquista o apartamento seu, você tem falado de Deus? Você tem falado que tudo pertence a Deus? Você tem sido um servo bom e fiel, aquele servo que quando Deus coloca, mesmo colocando no pouco, ele continua sendo fiel? Como tem sido a tua família, querido? Com as bênçãos que o Senhor te deu. É bem verdade que muitos de nós temos ficado em falta. Muitas das vezes o meu filho, muitas das vezes a filha, não vê nem o pai ser fiel a Deus, a mãe ser fiel a Deus, não só no requisito de testemunhar, mas no requisito também de mostrar que tudo pertence a Deus.
que tudo é de Deus. Eu vivi uma época, queridos, muitos aqui viveram na realidade. Eu cresci numa família bem carente, e a minha mãe, eu ainda vivi a época que a minha mãe no interior, aqui do Maranhão, ela dizimava em grãos. Eu acho que vários podem ter vivido isso aqui, dizimava em grãos. Ela ia fazer uma roça e dizia assim: dessa roça aqui, eu vou dar tantos sacos de arroz para Deus. E eu comentava com meu irmão: mamãe nem plantou a roça, já está dando os sacos, já está dando para Deus. Eu vivi isso dentro da minha casa. A minha mãe nos ensinou isso, nos ensinou a adorar, embora o nosso sermão não seja sobre fidelidade, mas eu quero pedir para você, pai, mãe, ensine o seu filho, ensine a sua família a ser fiel a Deus. Vamos relembrar? Primeira lição, a família é o quê? Prioridade. Segunda lição, nós devemos aceitar os planos de Deus. Terceira lição, o milagre é uma responsabilidade. E a quarta lição, querido, sucesso sem sucessor é um fracasso. Sucesso sem sucessor é um fracasso. Sabe o que o profeta disse a Ezequias? Disse assim, Ezequias, eles vão levar tudo. Eles vão levar até a tua família, vão levar os bens, eles vão levar tudo isso. Ezequias, ouvindo essa palavra, querido, ele disse: bendito seja aí o que o Senhor disse. Parece uma frase de alguém que está com problema mental. Parece que Ezequias não estava se importando se haveria um próximo rei, o sucessor do próximo rei. Aqui demonstra que Ezequias não estava preocupado e não tinha a família como a sua prioridade. Queridos amigos, o telhado da nossa construção é o piso da próxima geração. Vou repetir: o telhado, papai e mamãe, da sua construção é o piso da nova geração. Nós não teremos uma nova geração que vai pregar o evangelho, não teremos uma nova geração que seja fiel a Deus, se dentro de casa essa nova geração não tem visto a família se envolver nos propósitos de Deus. Muitas das vezes estamos só na nossa correria. Eu vi isso, eu vejo isso, você sabe disso. Realizamos um programa para os pais e filhos de adolescente, e vários pais estavam envolvidos nas atividades da igreja. Alguns não puderam participar, e eu disse: vocês deveriam estar lá, mas temos aqui um compromisso. Às vezes estamos tão correndo atrás dos nossos compromissos, sem se preocupar com o sucessor, sem se preocupar com a geração que deve assumir essa igreja, sem se preocupar. E se continuarmos levando a nossa vida atrás de sonhos, realizações, projetos e sonhos, essa nova geração não vai ter igreja para adorar, não vai ter igreja para ser líder. Se eu não parar e ter os meus filhos como prioridade, a minha família como prioridade, às vezes nós corremos tanto para um lado e para o outro, criamos os filhos dentro da igreja e os deixamos escapar pelos dedos. Talvez eu estou falando para uma mãe aqui assim. Você se envolve em tantas atividades, em tantas coisas, e eu não sou nenhum exemplo disso, que eu me envolvo em tanta coisa. Mas mãe, é muito ruim orar para um filho voltar, para ele vir para a igreja. É muito triste. E quando pregamos por aí que as mães abraçam a gente chorando e dizendo: eu queria que meu filho voltasse para a igreja, então um conselho, papai e mamãe: ore para que o seu filho permaneça na igreja, porque orar para ele voltar é muito difícil. Isso dói, isso machuca. Ajude a criar essa nova geração nos caminhos do Senhor.
Pastor Arilton, ouvi um sermão dele esses dias, e ele dizia que, se não tivermos cuidado, a próxima geração não saberá nem quem é Ellen White. Olha, queridos, que tristeza, ouvir isso. Nada, papai e mamãe, nada nessa vida compensa o fracasso da tua família. Nenhum sucesso nessa vida, você que me escuta aí do outro lado, nenhum sucesso nessa vida compensa o fracasso da tua família, compensa a derrota dos teus filhos. Para um pouco, conversa, vê onde está errado, vê o que você pode ajudar. A minha esposa está há 12 anos sendo professora dos adolescentes dessa igreja. 12 anos. E nós temos pais, muitos filhos de adventista, querido, que não sabem nada da história da igreja. Precisa parar essa correria e salvar a tua família. Os teus filhos precisam ver você se envolvendo, querido, na obra do Senhor, na missão do Senhor, mas ele precisa estar junto, ele precisa te acompanhar. Não adianta você ter 10 cargos na igreja e deixar o seu filho, querido, fora do céu. Os teus filhos vão construir em cima daquilo que você é, do que você tem. O piso da próxima geração é construído em cima do telhado. Como tem sido a construção dessa família? Sabe, queridos, eu e minha esposa fazemos muito por aí, semana de oração sobre família. Ela é psicóloga e entra em alguns assuntos mais a fundo. E quantas vezes, ao terminar a semana de oração de família, a gente atende um bocado de casais, e seria muito interessante se eles não fossem adventistas, mas são famílias deslaceradas, destruídas, famílias ou chefes de família que não têm colocado a sua família como prioridade, que estão vivendo na correria, sem se envolver na obra do Senhor, na missão do Senhor, buscando tantos sonhos. Se o teu filho teve sucesso na vida, mas não permaneceu no Senhor, Ellen White disse que você, como mãe e como pai, você fracassou. Se você formou um filho médico, se você formou um filho advogado, se você formou um filho engenheiro, se você formou um doutor, não sei lá das quantas, mas o deixou sair pelos dedos, o deixou sair dos caminhos do Senhor, ela diz que você fracassou. Porque de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu sou filho da dona Rosa. E a dona Rosa, ela tem 65 anos. Fomos criados numa família sem o pai, né? Nosso pai apareceu, mas já agora, pouco tempo. Nós fomos criados numa família sem pai. Mas esse dia eu compartilhava com a minha esposa que muitas das vezes eu vi a minha mãe chegando do interior ali de Santa Rita, e nós morávamos em Itapecurumbirim. Ela nos levou para estudar e ela andava 45 quilômetros numa bicicleta com um saco de farinha na garupa. E eu contava para minha esposa esses dias, em uma reunião que eu fiz com meus irmãos, para que eles lembrassem de algumas coisas, porque às vezes os filhos esquecem do que os pais passaram para o criar. É bom lembrar. E eu conversava com meus irmãos, lembrando algumas coisas, e dizendo: vocês lembram quando mamãe chegava com um saco de farinha na garupa, jogava a bicicleta no chão, caía,
toda vermelha, toda queimada do sol, para que não passássemos fome, para que não passássemos necessidade. Eu lembro que ela colocou nos clubes de desbravadores, de aventureiros, tem retiro, os filhos da Rosinha vão, tem semana de oração, os filhos da Rosinha vão, entrou na igreja, vão para a igreja, mamãe estou com dor de barriga, meu filho, o melhor lugar para curar dor de barriga é na igreja. Mamãe, estou com dor de cabeça, hoje eu não quero ir, meu filho chega lá, o Espírito Santo passa a mão, e a dor de cabeça vai embora, e ela fazia isso, e às vezes a gente queria dar uma voltinha com os amigos, que é muito bom, e ela estava de olho, aqui, chegou na igreja, senta perto de mim, às vezes nós estamos aqui, assistindo o culto, e os filhos estão perambulando por aí, brincando, nos pátios da igreja, e nós estamos recebendo a mensagem, sem nos atentar onde eles estão, estamos perdendo os nossos filhos dentro da igreja. Saiba onde seu filho está, com quem está andando, o que ele está fazendo na hora do culto, porque ele não está aqui, assistindo o sermão. Podemos perder, querido, um filho, estando dentro da igreja, isso é triste. A minha mãe tem 65 anos, como eu disse a vocês, e ela diz assim para mim, já até contei isso: meu filho, você não para, só quer estar andando para ir para outro, quase não tem tempo de me visitar, e ela mora aqui tão perto, 70 quilômetros. Eu digo, a senhora criou um filho dentro da igreja, está aí o resultado, culpa é da senhora. E esses dias, ou melhor, faz dias, nós estávamos lá, os filhos, daqui a pouco, 2 horas, ela levantou da rede, nós estávamos conversando na área, e ela entrou, daqui a pouco, lá vem ela na motinha, ela tem uma motinha Bis, Dona Rosa, 65 anos, uma Bizinha, e aí ela chegou e parou, e eu digo, vai para onde, Dona Rosa? Fala que teu filho não vem aqui, quase não vem aqui, quando eu venho tu sai. Ela disse, você fica aí que eu vou lhe dar o meu estudo bíblico. Amém, igreja? Agora, você não sabe, a dupla de Dona Rosa, querido, até no ano passado era um cego, 70 anos, seu Moacir, um líder da igreja, um homem exemplo, mas brincou, perdeu a visão, infelizmente. E aí, a Dona Rosa com 65 anos, o seu Moacir na garupa, e ele sai para pregar o evangelho, queridos, e aqui para o mês de julho nós iremos fazer a inauguração da igreja da Dona Rosa do Moacir, lá no interior. Uma bênção, querido, com 65 anos, e quando eu olho a minha mãe com 65 anos, saindo para pregar o evangelho, ela está me dando uma mensagem, para eu que sou o filho dela, dizendo, olha, eu já vi você falando que está cansado de lutar com gente, e eu já falei para ela, que você está cansado de algumas coisas na igreja, e eu já falei para ela está dizendo para mim assim, olha, você só pode parar quando morrer, porque a nossa missão é pregar o evangelho, a missão desta família é abreviar a volta de Jesus, abreviar a volta de Jesus. Esses dias nós estávamos lá, fomos comprar um cheiro verde, vamos, ela vem na moto, deixa que eu te levo, eu digo, nada disso, o Moacir vai porque ele é cego, eu não, eu é que vou levar a senhora, olha, digo, não, nada disso. Ela tem sido uma bênção na nossa vida, queridos, até hoje. É teimosa, amiga do Odaí, ela é teimosa, mas ela é uma bênção. Eu queria chamar aqui o Ministério de Louvor, vem cá, vou pedir que vocês me ajudem aqui numa música, cadê a banda? Fiquem, vou pedir que vocês me ajudem aqui numa música. Ei, família, olha para cá, Deus quer levar a tua família para o céu, amém? Você está disposto a fazer qualquer coisa para entrar no céu? Está disposto? Você está disposto a fazer qualquer sacrifício para que você e a sua família estejam no céu? Estão dispostos mesmo, de verdade? Alguns parecem que não. Alguns parecem que não. Olha, tem pai de adolescente que provavelmente nunca foi lá na classe. Alguns parecem que não. Mas eu queria que você
a partir de hoje, se for preciso renovar os votos com Deus, renova. Eu queria que você, agora aí, faça um compromisso com Deus, agora aí. Faça um compromisso com Deus, para que possamos salvar essa nova geração. Faça um compromisso com Deus aí. Cadê os outros adolescentes que estão aí? Venham cá vocês também. Eu quero que você faça um compromisso com Deus aí agora. Vamos ajudar a salvar essa nova geração. E existe algumas formas que nós possamos fazer. Cadê o Balbo? Vem cá, Balbo. Você é um líder dessa nova geração. Os adolescentes venham rapidinho, que eu preciso orar. Rapidinho, levanta e venham. Suba lá, gente, rapidinho. Se você é adolescente nosso e por acaso não veio com sua farda, não tem problema não. Pode vir, tá bom? Pode vir, não tem problema. Venham rapidinho para que a gente possa orar. Encosta mais para cá, gente, vocês. Ei, chega aqui para cá, tá muito longe. Olha que coisa bonita, gente. E não estão todos aí. Tem adolescente viajando, não estão todos aí. Não fale que esse aqui é o futuro da igreja, porque eles não são o futuro da igreja, queridos. Eles são um presente dessa igreja. Amém? Cadê os pais desses adolescentes que estão aqui? Deixa eu ver, quem são os pais? Eu quero te convidar para você cantar essa música junto com eles. Levanta aí, pai, mãe, papai e mamãe, vem para cá. Cantar essa música junto com eles. Vamos fazer. Mas daqui já estão em pé, né? Ei, mamães, amanhã é o dia das mães. Amanhã é o dia das mães, tá? Que dia especial. Amanhã é o dia das mães. Amanhã, hoje, final da tarde, eu já vou para o interior passar o dia com Dona Rosa. E vou dizer, a igreja do Caso mandou um abraço para a senhora lá. Posso dizer assim? Posso dizer? Eu quero trazer ela aqui um dia. Eu queria que ela ficasse, mas esse povo do interior, eles vêm, quando dá meio-dia, ele volta. Rapaz, é incrível. Eu estava no leito lá, rapaz, cirurgia, cabeça aberta. Ela veio dizer, ô meu filho, eu orei, vai ficar tudo bem. Ei, mãe, eu não sei quantos de vocês já leram o livro Eventos Finais. O último parágrafo, o último capítulo desse livro fala sobre a herança dos santos, tá? Você que é mãe, herança dos santos. E lá fala de 2 grandes momentos que acontecerá no céu. Sabe qual é o primeiro? É que lá no céu, os filhos, Ellen White diz, eu estou esperando o momento de fazer isso. Vão tirar a coroa da cabeça e vão colocar nos pés das suas mães. E vão dizer assim, ó, ei mamãe, ei mãe, se não fosse pelos teus conselhos, eu não estaria aqui. Dá uma salva de palmas para isso, querido. Que coisa linda! Que coisa linda, você que é mãe. Se organize, põe a tua casa em ordem para viver esse momento. O segundo momento aqui, ó, mãe, pais. Queria que o restante da igreja ficasse de pé. Pais, mães, o segundo momento, sabe o que é? Vai ter lá no céu. Adolescentes, sabe qual é o segundo momento que vai ter no céu? Lindo. Ah, se você não estiver nesse momento, eu vou ficar muito zangado, que você já me deve trabalho. Ei, segundo momento, lá no céu, sabe o que é? Cadê o Arisvan? Vem cá, Arisvan, você que é o líder do ministério pessoal dessa igreja. Sabe qual é o segundo momento que vai ter lá no céu, Arisvan? O segundo momento que vai ter, Ellen White diz que as pessoas com que a tua vida conduziu para o céu, Rayane, as pessoas que você deu estudo bíblico, as pessoas que estarão no céu por causa do seu testemunho, por causa do teu exemplo lá na escola, adolescente, porque a tua família perdeu um tempinho ali, tirou na agenda para dar um estudo bíblico. Ellen White diz que lá no céu, o segundo momento, essas pessoas irão tirar a coroa da cabeça e vão colocar sobre os pés daquela pessoa que lutou, que orou, que estudou com ela, e vai dizer, se não fosse por você, pelo seu auxílio, eu não estaria aqui. Eu quero convidar você, família, você adolescente,
Ei, que tal o pai e uma filha e um filho ser uma dupla missionária? Que tal? Olha que bênção! Que tal uma família dessa igreja se reunir e dizer assim, ó, ei, irmão Arizan, nós iremos dar estudo bíblico, queremos dar estudo para uma família. Ministério pessoal pode ajudar? Pode ajudar? Pode ajudar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou orar por você nesse momento. Mas eu quero dizer a você o seguinte, o Ministério Pessoal, hoje eu estarei lá com o Arizan também, às 15h30, aqui ó, família, às 15h30 nós teremos uma reunião para as famílias que querem ser uma dupla missionária, que quer estudar com uma família, em algum momento que você tiver um espaço de tempo. Às 15h30 nós teremos uma reunião aqui na igreja, e eu quero ver você lá. Hoje não tem nem reunião do clube, cadê o Balbo? Cadê o Balbo? Vem cá, Balbo, vem cá, Balbo, vem para a oração. Hoje não tem nem reunião do clube, né, Balbo? Tem não? Então os desbravadores podem participar. Vamos orar então? Ore pela vida desse jovem. Feche teus olhos. Vamos orar ao Senhor. E às 15h30 quero ver a tua família lá. Bondoso Deus, obrigado, Senhor, por esse momento especial. Obrigado porque o Senhor tem nos ajudado até aqui. Ah, Senhor, como é bom estar na tua presença. Obrigado, Senhor, porque muitos pais e mães aqui têm o privilégio de ver os seus filhos na igreja. Tem o privilégio de ver os seus filhos na igreja. Infelizmente algumas mães estão aí no banco chorando por o seu filho estar distante, mas nós queremos o colocar agora em tuas mãos, que através dessa mãe, através das orações dessa mãe, esses filhos possam ser tocados e retornar para a tua casa, para que no dia da tua volta, essas mães, esses pais, possam olhar para o céu e dizer, esse é o Deus a quem nós aguardávamos e esperávamos, e eu vou entregar os meus filhos agora nas mãos dele. Por favor, Senhor, nos ajude a continuar nessa batalha. Abençoe o departamento missionário dessa igreja, abençoe o Balbi, nosso líder de desbravador, que tem feito de tudo para ajudar a conduzir essa congregação, essa juventude. Abençoe a nossa diretora dos adolescentes, quem tem doado parte da sua vida para também ajudar esses meninos a ir para o céu. Nos traga hoje às 15h30 para esta igreja, para falarmos e testemunharmos do teu amor. É o que nós o pedimos, em nome de Jesus. Amém.